Bem-vindos ao canal do Trouxa. Como vocês sabem, né? Eu sou libertário, eu defendo um arranjo social ético. E por arranjo social ético, eu quero dizer um arranjo social onde existe uma regra, uma lei que é logicamente defensável. Isso é, se eu tentar defender essa lei, eu não vou cair em contradição. Ela é lógica. E a única maneira de um arranjo social ser ético é esse arranjo social ser voluntário. Por que voluntário? Porque a nossa natureza é o quê? Todo organismo vivo busca perpetuar a própria existência, no sentido de espécie, buscando os melhores recursos escassos. Isso pode ser feito de maneira ética ou antiética. A maneira antiética é quando eu uso a força, então o mais forte vai subjugar o mais fraco para conseguir esses recursos. Então, assim, o tempo todo você tem o grupo mais forte ou o indivíduo mais forte subjugando o indivíduo mais fraco. Na natureza existem relações de mutualismo, né? Quando um animal, ao invés de, por exemplo, comer o outro, eles têm uma relação que ambos ganham, assim, né? Por exemplo, o passarinho que fica na boca do crocodilo ali, comendo o que sobra de comida ali entre os dentes dele, ou aquele peixe que fica na barriga do tubarão, né? Pássaros que ficam ali comendo o carrapato do cavalo. Então, assim, ambos ganham, né? Para o jacaré compensa mais ele comer um bicho maior do que comer o passarinho que está ali na boca dele, né? Então, existe isso na natureza? Existe, mas é simplesmente uma maneira deles potencializarem a espécie deles, né? Fazendo esse tipo de relação. Não é algo que foi racionalmente decidido. Tá? Eles ainda estão seguindo o instinto deles. No caso dos humanos, a gente é um animal que a gente tem a capacidade de interpretar a realidade. Isso, por mais que nos dê uma certa vantagem, acaba muitas vezes sendo uma faca de dois gumes, porque a gente interpreta a realidade, mas a gente coloca valor e sentido. A gente cria religiões, cria histórias, cria mitos para tentar explicar fenômenos que a gente não entende. Tá? Dentro de um arranjo social ético, então imagina, um lado está na parte evolutiva, porque é muito mais vantajoso a gente resolver as coisas de maneira diplomática, ou seja, seguindo uma regra sem que seja conflito, iniciação de violência o tempo todo. Isso é importante, conflito e iniciação de violência. Então, dentro de um arranjo social voluntário, né, toda a iniciação de agressão contra inocentes é terminantemente proibida. Então, como assim? Hoje já é proibida. Não. O Estado detém o monopólio das decisões sobre a vida das pessoas, dos outros indivíduos. Isso é escravidão. A definição de escravidão é justamente eu tirar o monopólio que você tem sobre as decisões da sua vida. Tá? Isso é escravidão. Eu estou te tratando como objeto, não como fim em si mesmo. Então imagina, por que eu fiz esse vídeo? Muita gente me fala, Mike, mas e agressão psicológica? Então a gente vai separar aqui agressão física e agressão psicológica. Eu vou até falar agressão, tá? Quando eu falo agressão, eu estou dizendo iniciação de violência. Não violência em si, a iniciação. O que é violência? Uso excessivo de força. Então assim, se eu falar, oi, tudo bem? Eu não estou iniciando violência. Agora, se a pessoa falar, não encoste em mim, eu tentar encostar, por mais que seja uma encostadinha ali, a pessoa falou, não encoste em mim, ela detém o monopólio das decisões sobre a própria vida. Então, eu não tenho direito de tocar. O fato de eu tentar encostar nela, sendo que ela falou para eu parar, já se caracteriza como uma iniciação de violência. Porque qualquer força ali do meu corpo na direção do dela já é excessivo, porque ela falou, não encosta em mim. Agora, as pessoas às vezes colocam umas situações técnicas ali, né? Como se isso refutasse o ético. Então o cara falou dá licença, o outro vai dar um tiro na cara dele. Aparecem uns exemplos absurdos. Então, calma. Um problema técnico não refuta um argumento ético. Lembrem dessa informação, tá bom? Porque às vezes nos comentários já vai aparecer Zé Ruela me colocando problema técnico. E tal situação, como você faria? Calma, velho. O argumento é ético. Só para vocês entenderem o que eu estou defendendo aqui. Escravidão, por exemplo, é algo terrível, algo sempre errado. Aí aparece um idiota e fala assim, mas se acabar com a escravidão, quem vai colher algodão na fazenda? Não interessa, vai ter que resolver esse problema de uma maneira ética e não tirando o monopólio das decisões sobre a própria vida dos indivíduos. Tá? Então, hoje a gente não tem isso. Num arranjo ético, a gente ia ter a seguinte situação.
A lei, né, seria seguida pelas pessoas porque para participar desse arranjo elas assinaram um contrato. Então assim, o arranjo ele é voluntário, ninguém foi forçado a participar. Então a pessoa pode olhar ali o contrato, tá falando aqui que só pode entrar nesse arranjo social se você tiver a religião X, ou se você não falar de religião, ou se você não tiver religião, ou se você for de tal maneira. Então assim, isso abre possibilidades de vários arranjos sociais diferentes com pessoas de perfis diferentes, porque é voluntário. Isso que vocês têm que enfiar na cabeça. Muitos dos conflitos que a gente tem hoje simplesmente acontecem porque é um monte de gente diferente sendo obrigada a conviver. E é difícil você conviver com gente que você gosta, imagina com gente que você não conhece ou gente que você não tem afinidade. Isso potencializa a chance de existirem conflitos. Então vou definir algumas coisas para ficar claro aqui. Primeiro, o que é o indivíduo? É um ser que existe e está ciente disso. Ele detém o monopólio das decisões sobre a própria vida. Isso é um indivíduo, tá bom? O que é um conflito? Conflito é quando dois indivíduos ou mais desejam o mesmo recurso escasso. Então, por que é escasso? Algo que não é abundante ou infinito, que não tem para todo mundo. Tá? Tem uma maçã ali na natureza, um indivíduo quer essa maçã, outro fala também quero a maçã. Gerou um conflito, dois indivíduos querendo o mesmo recurso escasso. O que é agressão? Iniciação de violência. O que é violência? Excesso de força física. É importante eu definir isso porque agora a gente vai começar no argumento. Ó. Sempre que a gente falar de violência, eu estou falando de iniciação de força física. Por que agressão ou violência psicológica não seria crime? Presta atenção no que eu vou falar. Violência ou agressão psicológica, logicamente falando, não deve ser crime. Pode ser considerado repulsivo, imoral, mas não deve ser crime. Eu vou provar para você o porquê, se você tiver paciência, tá? Quem é esquerdista e quem é de esquerda, né, normalmente já tá torcendo o nariz, já tá ficando com raiva de mim. Calma, cara, eu defendo a mesma coisa que você talvez, caso você defenda, que é sempre errado iniciar agressão contra inocentes, tá? Se você não defende isso, já tá errado, desculpa, tá? Você já tá em contradição, hein? Então vamos lá, ó. Qual que é a diferença de uma agressão física para o que a gente conhece como agressão psicológica? Uma agressão física, você não tem a opção de não sentir dor, de não levar dano. Vou dar um exemplo. O cara chegou, deu um socão na minha boca aqui. Eu não tenho a opção de ativar um modo aqui, modo Deadpool, modo Wolverine, não vou sentir dor, não vai acontecer nada. O cara me bate aqui, sei lá, quebra a mão dele ou atravessa tipo um fantasma. Não existe essa opção. Ele iniciou essa agressão, eu vou sentir o dano, né? E meu corpo vai ser prejudicado com isso, tá? No aspecto de dano, uma agressão psicológica ela pode ser ainda pior que a física. Por quê? Olha que interessante, no momento que você recebe uma agressão física aí, né? O seu corpo inicia instantaneamente o processo de reparação ali. Se ele estiver funcionando de maneira normal, né, como a natureza programou a gente, né, os anticorpos ali, ele tiver aquela capacidade de se curar, né, que a gente tem, ele já vai começar a se regenerar, vai inchar ali, né, que é o corpo começando ali a mandar bombear sangue pro local para, enfim, você se curar. Então eu levei um socão na boca, automaticamente vai inchar, né, e meu corpo vai começar a se curar. A agressão psicológica não, velho. Por que não? A pessoa me fala alguma coisa, ela tenta me atacar verbalmente. Então, às vezes, no momento nem dói tanto, nem machuca tanto, mas vai passando o tempo, é como se fosse uma sementinha, né? Vai crescendo a quantidade de dano que é aquilo. Então, no caso da agressão física, é lógico, existem exceções. Se o cara me dá um chutão na costela, o que perfura o meu pulmão ou causa alguma hemorragia? Conforme vai passando o tempo, né? Eu vou sangrando e eu posso morrer. Agora, no geral, quando você recebe uma porrada, uma agressão física aí, quanto mais passa o tempo, menos perigoso é aquilo. A consequência, os danos diminuem com o tempo. No caso de uma agressão psicológica, normalmente, conforme vai passando o tempo, se você não lidar com isso, se você não estiver psicológica e emocionalmente estável, o dano se torna maior, que você começa a remoer aquilo, às vezes a pessoa enfia debaixo do carpete ali dentro dela, né? Começam a aparecer os sintomas, aquelas doenças psicossomáticas, né? O cara começa a ficar com traumas, ansioso, enfim. Passa o tempo, o dano é maior, tá? Porém, tem uma outra grande diferença. Se a pessoa estiver saudável psicologicamente e emocionalmente, é possível que ela simplesmente escolha ignorar aquilo. Eu vou explicar o hack mental que você tem que ter para nunca mais se ofender. Já tem um vídeo só de ofensa, tá?
Vou explicar o raciocínio. Tudo que alguém fala, quando ela faz uma proposição é uma frase que ela tem ou não valor verdade. A pessoa está afirmando algo ou está mostrando a intenção dela, né? Ou ela pode estar codificando os pensamentos dela através das palavras. O que é uma palavra? O que é uma frase? Uma palavra nada mais é que um código que a gente usa para fazer essa transição entre o nosso pensamento, né, para a realidade, para o mundo aqui físico, né? A gente emite sons, usa esses códigos aí que são as palavras para que a pessoa saiba o que a gente está pensando ou sentindo, né? A gente pode mentir também. Mas uma proposição é algo que alguém falou que ou é verdade ou é mentira, ou seja, algo que alguém fala que ou está de acordo ou de desacordo com a realidade, verdade ou mentira. Então imagina, se a pessoa falou algo para mim que me ofende, me ataca, né? Esse algo é verdade? Se é possível que eu mude, eu vou lutar para mudar isso, para parar de me incomodar. Uma solução. Não faz sentido eu me sentir ofendido, me sentir atacado, né? Sentir, meu Deus, estou tão triste. A tristeza e o tédio, né? A dor, a tristeza são situações que a gente tem, né? Para a gente potencializar a nossa existência. Nosso cérebro mandando uma mensagem que algo não está correto. Tá. A partir daí, se o que a pessoa falou para mim, que me atacou, for mentira, por que você vai ficar ofendido com uma mentira? Se a pessoa tentar te difamar numa sociedade ética, vão ter que provar que aquilo que ela está falando é verdade. Então ela vai ter que ter provas. Se for mentira, quem vai ter que te indenizar, no caso aí, é a pessoa que te ofendeu. Numa sociedade ética, isso seria perfeitamente aceitável. Então olha que louco, velho. Se a pessoa falar alguma coisa que não é verdade, o erro está nela que interpretou a realidade de maneira equivocada. Não faz sentido se ofender com a burrice alheia, ou com o erro de interpretação da realidade alheio a você. Então, se você estiver emocionalmente, psicologicamente estável, é possível que você não se ofenda. Eu sei que existem pessoas que chegam a se matar por causa de algo que alguém fala, tem gente que começa a se punir, e por isso que eu falei que isso pode ser considerado imoral, mas nunca antiético, por um motivo muito simples. A lei, ela deve ser objetiva para ela ser válida. Se você xingar alguém de um saco de lixo e a outra pessoa... duas pessoas, né? Uma pode falar que você tá louco, eu não sou um saco de lixo. Um saco de lixo é uma coisa, eu sou outra. Outro vai falar, meu Deus, me chamou de saco de lixo, eu fiquei tão ofendido. Já não é objetivo. O fato daquilo causar dano ou não estar no sujeito. Pessoas ficam bravas quando eu falo isso, mas a ofensa está sempre no receptor e não no emissor. Algo que você fala sem intenção pode ofender alguém, algo que você fala com a intenção de ofender pode fazer alguém rir. Ou seja, não é objetivo. Uma agressão física, ela é objetiva. Você não tem a escolha de não sentir dor, de não sentir dano. Você pode tentar desviar, imobilizar a pessoa, mas se ela acertar a porrada em você, você vai sofrer dano. Então, toda agressão física iniciação, né, de agressão, ou seja, iniciação de violência, deve ser considerado crime numa sociedade ética, porque essa é injustificável. Toda iniciação de agressão verbal não deve ser considerado crime, porque não é objetivo. Então uma sociedade pode boicotar um cara que ofende as pessoas, que tenta agredir, fazer tortura psicológica com as pessoas, e eu já comentei isso no vídeo aqui sobre relacionamento abusivo, né? Sobre algumas coisas que acontecem quando você está dentro de um negócio desse. Então assim, antes de você julgar, assiste esse vídeo, tá? Eu não estou banalizando esse tipo de situação. Eu só estou sendo extremamente objetivo e provando para você que não deve ser crime. Mas e quando alguém fala algo que expressa ódio? Ninguém deve ser obrigado a amar ou odiar nada. Se a pessoa simplesmente falar coisas, por mais imoral que possa parecer, não deve ser considerado crime num arranjo social ético. Isso aí é quando você quer forçar pessoas a ver o mundo da mesma maneira que você, entendeu? E toda palavra que a pessoa fala, né, ela simplesmente está fazendo ali uma transposição do que ela está pensando, da maneira que ela interpreta o mundo, para a realidade, para que outras pessoas tenham ciência disso. Ela pode inclusive estar enganada, estar mentindo, tá bom? Então, essa é uma diferença muito importante. Toda iniciação de agressão contra inocentes é terminantemente antiética, proibida, é sempre indefensável. Por que indefensável? Para você argumentar
você já reconhece que o indivíduo do outro lado detém o monopólio das decisões sobre a própria vida. Por quê, Mike? Porque o argumento ele é uma tentativa de convencer a pessoa. E olha que louco, ele é uma tentativa não violenta. Não que você sempre vai argumentar bonitinho, com palavras doces. Você pode argumentar, inclusive ofendendo, colocando xingamentos ali no meio. Mesmo que você esteja criando argumento assim. Você pode falar, você é um imbecil, você não percebe que você está defendendo iniciação de agressão, você é uma anta. Você pode inclusive fazer isso, né? Porém, é uma tentativa de convencimento não violenta. Já uma iniciação de agressão, por mais que você argumente dando porrada, né, você está tirando o monopólio que a pessoa tem sobre a própria vida dela. Você está tratando ela como objeto. Do tipo assim, ou você concorda comigo ou você vai sentir dor, dano. Entendeu? Então a diferença é essa. Iniciação de agressão contra inocentes é terminantemente errada. Sempre seria errado. Se o arranjo social que você defende ele não é voluntário, você já está caindo em contradição, porque você está defendendo algo que escraviza as pessoas, algo que é antiético. Isso é errado. Se um arranjo social é ético, existe alguém se comportando de maneira imoral. Lembra que a moral ela é subjetiva. É o bem e o mal que alguém considera bom ou mal. Então, alguém pode não dar nenhum valor para a vida humana, pode achar que é frescura alguém se ofender, mas ele pode ser boicotado por aquele grupo. Inclusive, podem existir leis que se você falar tais palavras ou tais coisas, você vai ser expulso desse arranjo social. Pode estar lá no contrato. Se você falar tal coisa, xingou a mãe, xingou o pai, enfim, qualquer coisa do tipo, vai ser expulso. Tá, você criou uma regra, tá, que só segue quem quer. Então não tem problema. Por isso que a solução para um arranjo social ser ético é ele ser voluntário, resolve esses problemas. Então, ficou claro para vocês, gente, ó. Uma agressão física, você não tem a opção de não sentir dor, uma vez que ela atinge você. Você pode desviar, tentar usar um Krav Maga no cara ali. Uma agressão verbal, você tem a opção de falar assim, cara, isso que você tá falando é uma besteira. Você pode escolher não se ofender. Se for verdade, tá? Assista ao vídeo, eu vou ver se eu deixo aqui, ó. Se chama Palavras Devem Ser Crime, tá? Tá na playlist de filosofia, política e filosofia, tá? Inclusive esse vídeo vai para essa playlist, é só você seguir aí, tá bom? Se tiverem dúvidas, comentem. E por favor, gente, é cansativo responder a mesma coisa várias vezes. Vocês não têm obrigação de saber, mas vou dar uma dica. Se você quiser mostrar que eu estou errado, antes disso, ó, assiste os vídeos dessa playlist aqui, né, de filosofia e política, que aí você vai conhecer todos os meus argumentos. Aí às vezes ou eu vou te convencer, ou você vai ter pelo menos conhecido tudo que eu penso. Eu não vou precisar escrever coisas que eu já gravei em vídeo, entendeu? O tempo é escasso, né? Vocês entendem isso, não é arrogância da minha parte aqui. A coisa mais preciosa que eu tenho é meu tempo. Eu estou fazendo isso aqui de graça, né? Então assim, se esse canal crescer, talvez eu ganhe um cascaia, mas por enquanto não tá rolando ainda não, velho. Então paciência, né? Então, ó, vejam os vídeos dessa playlist, tá? Pense no seu argumento aí, a hora que você for discutir ou debater, tá? Eu gosto quando as pessoas se engajam nos comentários. Vocês veem que eu procuro responder todo mundo. Às vezes eu não consigo, porque muitas vezes os comentários, aliás, eu não apago o comentário nesse canal, tá bom? O que acontece? Se você estiver postando um link, ou você deu um Ctrl+C, Ctrl+V e postou várias vezes, o YouTube manda seu comentário ou para possíveis spams ou para revisão. Ele entende que é ofensa, às vezes se tiver alguma palavra ali, algum xingamento, tá? Então às vezes eu lembro de olhar ali, mas nem sempre. E se for um comentário dentro de outro comentário, às vezes eu não recebo a notificação, porque eu fico vendo pelo celular no YouTube Studio, né? Então é assim, durante a semana, nos fins de semana, né, que normalmente é a hora que eu pego para responder ou antes de dormir. Então é por isso, se eu não respondo você, ó, não é de propósito, é porque não chegou para mim a notificação, ou dependendo se que eu recebo muito, ó, grupo de WhatsApp de não sei o que, ou a pessoa bota um link, o comentário às vezes vai para lá, tá? Isso acontece. Então eu gosto quando vocês debatem comigo, porque se você provar que eu tô errado, você me ensinou algo, então é produtivo, né? Eu fico feliz quando isso acontece, porque eu sou mais próximo da verdade. Tá bom, gente? Ó, tem o link da vaquinha do meu livro, estou precisando da ajuda de vocês, ó, é os custos de revisão, tá, da produção de capa, tá bom? Doações de R$20 para cima você já vai automaticamente ganhar, é como se estivesse fazendo uma compra antecipada aí, beleza? Recomende esse canal, dá um curtir, já se inscreve aqui, cara, porque isso ajuda o meu canal a crescer, tá? Depois que eu passar dos 10k, faltam 2.000 aí, né? Isso vai me ajudar, porque isso vai virar tipo um Instagram, que eu vou conseguir fazer stories
As recomendações do YouTube aumentam também, então isso me ajuda, tá bom? Engajamento é importante. Beijo do trouxa. Não se ofendam.